todos vocês ao painel WW. Tem uma perguntinha fácil para a gente começar esse programa. Afinal de contas, quando a gente fala do Brasil, da organização do nosso país e particularmente da nossa economia, a gente coloca uma coisa na cabeça. Que tipo de economia capitalista o Brasil quer? Está pronto a deixar acontecer ou não? As coisas continuarão como elas são? Isso nasceu de muitas das perguntas que foram feitas aqui pelos nossos participantes. Quando começam a discutir como é que está essa relação entre política e economia, acabam chegando numa pergunta que é a que a gente faz aqui para começar essa edição do painel WW. Que capitalismo o Brasil quer? Nós temos 3 convidados, como sempre, aqui na nossa roda. Vou começar a apresentação deles por Horácio Laffer Piva. Ele é economista, foi presidente da Fiesp e preside o conselho da Klabin. Quero apresentar agora, na sequência, a Zeina Latif, ela é economista-chefe da XP Investimentos. E o terceiro participante da roda é um colega meu, Augusto Nunes, jornalista. Ele tem o blog Poliarquia, ele escreve para a Veja Online e é comentarista também da Rádio Jovem Pan de São Paulo. E como sempre, meu grande prazer é apresentar o nosso público de jovens, trazidos aqui graças ao apoio do Centro de Integração Empresa-Escola. Como vocês sabem, vocês são os donos do terceiro bloco do programa, vocês que conduzirão, e o primeiro bloco começa depois do intervalo. Até já! Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Estamos começando o painel WW com a pergunta: Horácio, que capitalismo o Brasil está disposto a aceitar? Existe uma versão bastante difundida entre analistas da situação brasileira, e isso já vem de uns 200 anos para cá, que em geral o empreendedor, o capital privado no Brasil adora um subsídio, uma proteção, um incentivo, nada a ver com o que se diria postulados clássicos de uma economia aberta. Procede essa crítica? Começou bem, hein, William? Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui, programão esse seu, muito bacana, cheio de energia aí da rapaziada e ainda com 2 colegas. É outra energia realmente, você vai ver no terceiro bloco a energia chegando. Vou me arrepender desse elogio. Mas olha, deixa eu te dizer o seguinte, em primeiro lugar eu te pergunto, na verdade eu que te pergunto, qual o Brasil, né? Porque eu tenho a impressão de que nós temos tantos Brasis aqui. O Brasil diante de uma decisão difícil como a de outubro. Pois é, mas eu tenho um pouco de dificuldade ainda de colocar todo o Brasil no mesmo saco. Eu acho que o Brasil é formado de gente profundamente antiquada do ponto de vista da sua percepção do ativo que nós temos na mão e de onde nós podemos chegar com isso, e gente muito moderna. Eu acho que o Brasil, quer dizer, um país que tem a dificuldade de permitir a oportunidade como esse aqui, ainda não tem um capitalismo bem resolvido. Aliás, acho que o capitalismo brasileiro ainda é um capitalismo bastante complicado. Agora, nós temos uma oportunidade extraordinária a partir das próximas eleições. Vai mudar tudo? Não vai. Vai fazer rápido? Não vai. Quer dizer, o grau de complexidade que nós temos nesse país é enorme, em qualquer segmento que você olhe. Pode olhar nas reformas que têm de ser feitas, pode ver nos temas da educação, na história do Estado, qualquer um deles vai cobrar uma conta muito alta e fazer com que a gente leve ainda muito tempo para chegar aonde onde a sua pergunta quer chegar. Mas eu tenho a impressão de que um país com esse mercado potencial de consumo, com essa capacidade de lidar bem com a diversidade, um país que não tem pretensão hegemônica, que não tem grandes problemas de fronteira, que não tem grandes crises naturais, se permitir fazer aquilo que eu costumo dizer de invadir a praia dos gringos, aceitar o desafio da inserção global competitiva,
aproveitando o nosso mercado interno, mas ao mesmo tempo aceitando o desafio de ir para fora, nós vamos construir uma coisa extraordinária. Mais tempo, por favor, paciência, nós vamos precisar ter paciência. Zeina, o Horácio Laffer-Piva coloca a discussão já em termos bem abrangentes. Eu vou seguir um pouco na trilha da abrangência que ele colocou e formular para você a pergunta nos seguintes termos. Todo mundo que se dedica à história do Brasil, em um ponto ou outro, acaba tropeçando na extraordinária aliança de grandes capitalistas brasileiros com o Estado, um livrando a barra do outro. Estamos diante de decisões. Há algo, se você concorda, evidentemente, com esse tipo de simplificação sumária da história recente da economia brasileira. Diante das decisões que temos que tomar, há algo que sugira que isto mude? Pois é, eu acho que sim. Tem dois comentários aqui que eu acho que são importantes. Quer dizer, eu concordo com esse seu resumo. Nós temos o tal capitalismo de compadrio e que a gente tem essas relações entre o público e privado, né, que não deveriam ter, né? A gente deveria ter institucionalmente essas relações mais separadas, vamos dizer assim. Agora, eu acho que nós tivemos primeiro um retrocesso, principalmente na gestão Dilma. Eu não acho que a gente estava indo por um caminho de aprofundar esse capitalismo de compadrio. Eu acho que a gente estava indo numa agenda com cunho ao estilo brasileiro, é verdade, né? 2 passos para cá, 1 para cá, enfim, com avanços e retrocessos, mas acho que a gente vinha caminhando com uma agenda de cunho mais liberal. Se a gente for pensar, começou com a abertura do Collor, né? Abertura econômica para o comércio, com o início do processo de privatizações, o Fernando Henrique deu continuidade, começou uma agenda de estabelecer o tripé macroeconômico, dando mais liberdade na gestão da política econômica, avançou nas políticas sociais de cunho liberal também. O Lula, aí, no primeiro mandato, também avançou nessa agenda. E aí a gente teve um retrocesso enorme com a Dilma, retrocesso institucional e retrocesso na agenda econômica, resgatando aquele velho, né, modelo do passado, né, que, como sempre o Samuel Pessoa coloca, né, resgatando até o governo Geisel, né, de muito intervencionismo estatal, de eleger, né, os grupos que iam ser protegidos, quer dizer, intervenção. E aí o empresário, o setor privado aproveita. Não quer dizer que o nosso empresariado não saberia viver sob outras regras, mas diante da própria orientação que o governo trouxe, né, a própria política econômica... Apareceu o cavalo selado na frente, como que vai montar? Você vai. A gente pode questionar se foi uma decisão justa com o país, né? Mas só para, então, finalizar meu raciocínio, eu acho que nós tivemos retrocessos, eu acho que a gente está já numa tendência de retomar uma agenda de viés mais liberal, e tem um lado que enfim, é a ironia, né? O fato de ter acabado o dinheiro, então a gente vai naturalmente ter que caminhar para isso, se não por convicção, por falta de opção. Augusto, eu sou feliz que caia o desempate dessa questão para um jornalista com a experiência e a biografia que você tem, uma das mais extraordinárias carreiras da imprensa brasileira e um veteraníssimo observador da política com uma pena e uma língua excepcionalmente críticas. Muito Vejam obrigado. só como é que o programa começou. Veja só, ainda não veio a pergunta. O Horácio Laffer-Piva, confrontado com a ideia, vem cá, afinal de contas, que capitalismo a gente quer? Ele disse, a gente tem que querer um capitalismo para o qual, de certa maneira, estamos caminhando. Eu sou mais crítico do que a Zeina. A Zeina admite que estávamos numa rota e houve um ponto mais ou menos fora da curva chamado Dilma. Agora vem a sua vez, Augusto. Primeiro passo é o brasileiro entender que é preciso implantar aí o regime capitalista. Ele precisa decidir esta questão. Só no Brasil você ainda tem, com tanto espaço, candidatos que defendem espécies, variações do socialismo, do comunismo, né, que não se apresentam com esse nome porque não pega bem dizer que é comunista, nem no Brasil tão primitivo. Então é socialismo bolivariano, socialismo século XIX. O capitalismo já incorporou os valores que importam
do socialismo, está resolvido. Agora, o brasileiro ainda ele não decidiu que quer ser capitalista e que o que é o capitalismo aí é o que e passa o embate político eleitoral te indica nesse sentido? Veja bem, nenhum candidato fala em como é que se vai resolver a questão, por exemplo, do Estado patrão, que não se cinge ao Planalto, ao Poder Central e ao resto do país. A prefeitura da cidade onde eu nasci é a maior empregadora da cidade, como todas as prefeituras. E a fábrica maior que a prefeitura trouxe para a cidade, isso acontece em todos os municípios, ela veio com base em subsídios suicidas para a cidade. Então não há uma economia independente do poder público de jeito nenhum no Brasil inteiro. E os municípios são inviáveis, porque eles não têm meios, né, de sobreviver. O dinheiro todo é federal, eles vão com uma verba aqui. São os repasses do fundo. Então, o Fernando Henrique diz que aliás, eu acho que para encurtar a resposta, eu acho que tem que se retomar o caminho que foi traçado pelo Fernando Henrique para avançar. O candidato que fizer isso, eu acho que está fazendo um bom discurso. Agora, o Fernando Henrique diz que o Brasil não é um país pobre, é injusto. Eu concordo e vou além. É muito primitivo. Um país que ainda não sabe se é possível, que ainda discute se é possível alguma forma de socialismo, ou o capitalismo, como é que a gente vai seguir? Não existe um capitalismo real no Brasil e ele começa a ser implantado na medida que o povo decide o seguinte: quem não é a favor do capitalismo está no outro século e lá deve permanecer. Exclua esse pessoal aí da sucessão eleitoral, que já é uma boa limpeza, e retome-se o caminho traçado pelo Fernando Henrique. O Augusto inverteu o argumento de vocês de ponta cabeça. É o seguinte... É bem dele. Eu adoro esse tipo de provocação. Não realmente. É uma provocação intelectual pesada, porque ela diz o seguinte: espera aí, antes de a gente começar a discutir, a gente tem que tentar entender o que a sociedade quer. Que foi uma pergunta que surgiu aqui da plateia, num dos mais recentes painéis que a gente fez. E a plateia era: o Brasil está disposto a uma economia de mercado? Eu estou refazendo a pergunta de outro jeito, mas ela avança um ponto nessa nossa espiral de tentar entender, afinal de contas, o que a gente quer nessas eleições, Horácio. O Augusto faz uma crítica severa. Ele diz: não há como pensar outro tipo de relação do jeito que as coisas são hoje, nos quais, de tal maneira, a situação é intrincada entre o ente público, que no caso do município, o exemplo que ele citou, depende de repasses de verbas federais é o dinheiro do contribuinte. Então, nós vamos continuar circulando nesta volta. O dinheiro do contribuinte é usado pelas esferas governamentais para, de alguma forma, auxiliar a iniciativa privada, que não tem como sobreviver se não for nessa relação umbilical com o poder público, no argumento do Augusto? Olha, deixa eu te dizer o seguinte, eu acho o seguinte, eu acho que o que as pessoas querem, o que a sociedade quer? A sociedade quer oportunidade, a sociedade quer emprego, a sociedade quer, enfim, trabalho. A sociedade sabe muito bem quais são as suas necessidades básicas e psicológicas, pirâmide de Maslow, né? Os empresários, parte deles, querem sim o subsídio, querem sim a relação com o governo. Você dirigiu uma das mais importantes organizações de empresários da América Latina. E essa é a razão pela qual, então, eu falo um pouco de cátedra. Quer dizer, o fato é que eu encontrava ali muita gente que prefere, de alguma forma, a proteção das suas fronteiras fechadas do que o desafio de enfrentar... Você está falando do passado ou do presente? Eu estou falando do passado, mas eu também estou falando do presente. Eu acho que a economia mudou muito nesses anos todos, você teve processos de fusão, aquisição, capital externo vindo, comprando muitas daquelas empresas, tanto que hoje em dia essas entidades todas não são mais o que são do ponto de vista da participação de empresários brasileiros, mas ainda continua, e tudo que a gente tem visto nos últimos tempos mostra essa situação. Quer dizer, se você olha, por exemplo, eu sempre sou muito criticado por isso, digamos assim, o investimento assim, quase irresponsável de uma zona franca de Manaus, quando você olha determinados subsídios que são oferecidos
principalmente para alguns segmentos da indústria, você enxerga que há uma má alocação de recursos, e aí você não sabe quanto é culpa do governo, quanto é culpa do próprio empresário que está indo lá buscar. Assim, eu sou muito crítico com relação à participação do empresariado brasileiro neste dito capitalismo do qual nós estamos aqui conversando. Eu acho que nós não estamos, de forma nenhuma, ajudando esse país a ser o que ele pode ser. Zena, eu passo para você a pergunta logo depois do intervalo, mas a pergunta é nesse sentido. O Horácio Laffer Piva faz uma crítica severa à postura de grupos empresariais, grupos inclusive que ele ajudou a dirigir em determinada época. E ele deixa um ponto de interrogação. Se uma mentalidade que ele descreveu de forma muito crítica, de fato está se alterando. A gente volta depois do intervalo com você com a palavra. Até já, é rápido. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. De volta ao painel WW, a palavra com a Zena. Só lembrando rapidinho, o pessoal que está eventualmente agora. Zena, Horácio Laffer Piva dirigiu uma das mais importantes entidades de classe, como a gente costuma dizer, a Fiesp. Tem um peso enorme do ponto de vista da influência de industriais, e ele foi crítico em relação à postura, a mentalidade que ele detectou ali, que realmente que era insubsível. Essa mentalidade está mudando? Eu acho que aos poucos, sim. Aqui, eu acho importante um comentário que é o seguinte. É impossível ficar insensível a essa crítica do Horácio. Impossível, né? Eu mesma, muitas vezes, fico extremamente irritada com determinadas posturas. A gente vê, por exemplo, essa pauta bomba do Congresso. As pessoas sempre olham, porque o governo fraco. E as pessoas esquecem que do outro lado do balcão tem um setor privado que está ali tentando maximizar o tempo todo os seus benefícios. Então a gente esquece que, né, não é só o governo, né? Diz algo da nossa sociedade, diz algo do nosso setor produtivo. Agora, por outro lado, também acho importante a gente reconhecer a loucura que é ser empresário e empreendedor no Brasil. Então, no final, fica um cachorro correndo atrás do rabo, quer dizer, a gente tem um monte de distorção no sistema tributário, no ambiente regulatório, nas regras que mudam toda hora, insegurança jurídica. Aí isso acaba sendo justificativa para essas demandas por proteções, por fechamento da economia, e o quadro se agrava, porque daí você tem uma economia menos produtiva, daí porque é menos produtiva, mais distorções você vai gerando. Então a gente precisa romper esse ciclo vicioso. A gente tem que começar a avançar numa agenda, né, de abrir a economia, de eliminar essas distorções, né, em paralelo, para que isso também reduza essa ação desses grupos que acabam, e aí a grande crítica, porque uma coisa é o sujeito ir para Brasília, eu já acho ruim ir para Brasília pedir subsídio, agora, mais grave é bloquear agendas de reforma, né? Porque daí mostra que a nossa democracia não está funcionando, a gente precisa de choque de capitalismo e de democracia também. É verdade. Né? Então, eu acho que essas agendas, quer dizer, você tem que melhorando o ambiente de negócios para também murchar, tirar, esvaziar essas demandas. Agora, se me permite uma consideração em relação a essa questão da sociedade mudando, o papel, né, a influência disso, quer dizer, a importância disso é enorme, né? A sociedade, essas pesquisas, elas são um pouco complicadas, porque vai lá e pergunta, você quer a reforma da Previdência? Você quer isso, você quer aquilo? Não quero nada. Eu quero o Estado que me protege. Mas, de verdade, quando as pessoas entendem os custos envolvidos, entendem exatamente o que está sendo falado, eu acho que é outro Brasil, na verdade. Acho que um exemplo disso foi o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, que o apoio se reduziu na hora que a sociedade entendeu
os custos envolvidos. Então, acho que no final, o Horácio falou isso, a sociedade quer inflação baixa, poder, né, programar o seu consumo, planejar o seu consumo, quer emprego. A forma de entregar vai depender da maturidade do país. Você coloca, à medida que você desenha o seu raciocínio, a questão eminentemente na esfera política. Eu quero aproveitar e extrair de um veterano observador da política, como é Augusto Nunes, essa resposta crucial, Augusto. Tanto o Horácio, que aponta para uma questão de mentalidade, que ele não sabe se está mudando ou não, como a Zeina, indicam que há um espaço político que a gente vai ver de uma forma ou de outra, definido ou não nessa eleição, que indicará, como ela acabou de dizer, caminhos a serem seguidos por um bom tempo. Você já cobriu muitas eleições, você é um veterano observador do que o eleitor sente que ele deve fazer. O que é que você sente como atitude do eleitor diante de questões tão profundas como essa? Eu estou sentindo um desencanto profundo, sem precedentes, porque você somando o índice dos que pretendem se abster, dos que votam em branco, dos que querem anular o voto, você tem quase metade do eleitorado. Isso não esse desencanto é produto da coisa mais positiva que aconteceu no Brasil até agora, que é a Operação Lava Jato, nas últimas décadas. É um paradoxo. Eles acham que os políticos são todos iguais, eles querem procurar algum político novo. O índice de renovação do Congresso historicamente é bastante alto, 40%. Prevêem que neste ano seja maior ainda. Só que a demanda por candidatos honestos é maior, a procura por candidatos honestos é maior que a demanda, e os políticos tradicionais espertamente colocam um filho no lugar deles e fingem que isso é renovação. Eu acho que esse número de brasileiros que estão de costas para as urnas tende a diminuir com a campanha, mas algum candidato vai ter que ser porta-voz desses que não se sentem representados. E você vê alguém surgindo? Ainda não. Ainda não. Mas alguém tem a coragem de dizer o seguinte... Mas está faltando muito pouco para a eleição. Claro, eles vão ter que fazer isso em 2 meses, o que me leva a afirmar que essa é a eleição mais importante e a campanha mais curta das últimas décadas. Porque eles vão ter, e aí pode ser um ponto a favor do Alckmin, que vai dispor de tempo para isso. Os outros nem terão... Tempo de televisão, você está dizendo? Tempo de televisão. Os outros terão de usar as redes sociais com inteligência. Porque eu não vejo, para o meu espanto, eu não vejo nenhum candidato dizer o que já foi dito por um político, Jarbas Vasconcelos, assim, Bolsa Família é o maior programa de compra de votos do mundo, ponto. Por quê? O governo passa ao beneficiário do Bolsa Família a ideia perversa de que viver é não morrer de fome. E a pessoa vai sobrevivendo quando, se você consulta um brasileiro, conversa com um brasileiro em particular, por menor que seja o conhecimento dele sobre questões capitalistas, econômicas, que escapa etc., a grande maioria, ele concordo. quer ser seu próprio patrão. E aí se chega ao custo do Brasil. Eu também tenho uma profunda admiração por qualquer empresário que investe, em vez de pegar esse dinheiro e aplicar em algum lugar que o torne rentável, ponto final. É difícil aplicar no país para quem é experiente, quem tem a experiência do Horácio. Imagina quem quer apenas começar um negócio. O Brasil não deixa, o governo é cartorial e é contra o livre, a economia livre. Ninguém defende a continuação e mais intensificada do processo de privatizações. Eu sempre brinquei que o Bill Gates no Brasil seria um hacker. Ele nunca teria a chance de construir uma Microsoft. O criador da Microsoft. Outros dizem que ele continuaria vendendo CD pirata numa garagem. Ou qualquer coisa assim. A piada é boa, ela é triste no fundo. É triste. É triste. É verdadeiro. Horácio, quando você olha a qualidade do debate eleitoral e o desfecho, que afinal de contas de outubro, novembro, sai alguém eleito. A gente pode supor que saia eventualmente, né, com um bocado de otimismo, saia uma plataforma eleita. Tem que sair. Né? Bom, eventualmente.
Ou, ao observar isso, e como que todos os segmentos interessados nessa eleição, particularmente o segmento do empresariado nacional, sempre foi um segmento importante em qualquer eleição no Brasil. Como que você diria a seus colegas empresários que será o mundo deles em novembro? O mundo provavelmente será, se tudo der certo, mais difícil por um lado e mais promissor por outro. Vamos ver. Eu diria a você o seguinte, em primeiro lugar, eu também, como Augusto, não sei o que é que vai acontecer. Eu tenho ainda um pontinho adiante de um realismo pessimista, digamos assim, que é o fato de que não vejo uma grande renovação no Congresso, e o Legislativo é fundamental para esse país. Na minha opinião, o maior golpe que foi feito, político, foi o fato do recurso ficar na mão das mesmas pessoas, o que acaba impedindo a possibilidade da entrada de gente nova e, portanto, de uma renovação importante na Câmara e no Senado. Então, isso, na verdade, continua mantendo esse presidencialismo de coalizão, de cooptação, que é uma coisa muito nociva. Descrito aqui nesse programa várias vezes como o pior sistema de governo do mundo. É verdade, ele é verdade. Como é que você vai enfrentar? Já que você estava falando da cola, da muleta, eu agora peguei uma coisa que saiu na internet. Quer dizer, o que eu vou mostrar como é matematicamente impossível, insustentável. Impossível não, mas insustentável. A gente tem um presidente, um vice-presidente, presidente da Câmara, um presidente do Senado, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vices, 27 câmaras. 1.049 deputados estaduais, 5.500 prefeitos e tal. São 70.800 políticos. Daí tem 13 mil assessores parlamentares na Câmara Federal, quase 5 mil no Senado, 27 mil nas câmaras estaduais, 600 mil nas câmaras municipais. Total, nós estamos falando de 715 mil funcionários não concursados. Eu tenho simpatia pelo sujeito que está lá trabalhando no setor público, mas como é que você fecha essa conta aqui? Você gasta 11 bilhões por mês, alguma coisa assim, para fechar essa conta. 35 partidos registrados no TSE. Que democracia é essa, não é verdade? Sendo que alguns partidos não são partidos. O MDB é um centro cartorial, não é um partido. Olha o ponto em que nós chegamos. É uma situação de maluco. Esse tipo de situação vai ser mudada? Eu acho que vai demorar. Enquanto não for mudado, está sujeita a sofrer um enorme lobby de empresários que querem manter as coisas como elas estão. Na minha opinião, se você conseguisse encaminhar, do ponto de vista empresarial, uma boa reforma tributária, né, que acabasse com essa maluquice dessas 364 mil leis que foram da Constituição, tributárias que foram criadas na Constituição de 88 até agora, que é impossível trabalhar, que você criasse uma política comercial externa que realmente permitisse que nós fôssemos para fora, abríssemos a nossa economia, parássemos essa conversa de fronteira fechada, de proteção, não é? Criasse uma política tecnológica de inovação, de incentivo à inovação, aí sim, apoios transversais. A gente não tem que dar apoio, escolher setor, nós temos que dar apoio transversal. As empresas, elas são competitivas da parte do muro para dentro da fábrica. Fora é que essa ineficiência sistêmica toma conta de tudo. Só para terminar, eu queria lembrar que o Brasil foi uma das maiores potências industriais da década de 30, quando nós éramos uma grande fazenda, até a década de 70, 80. Pegamos aí as crises de 80, uma década desperdiçada, depois tivemos uma década perdida, não é? Estamos como estamos. Eu acho assim, a gente precisa ter políticas transversais que apoiem os setores como um todo, sem escolha, incentivo à inovação, forçar um pouco a história de vencer as nossas fronteiras e, de alguma forma, diminuir o custo do Estado. Você percebeu que ele jogou um programa aqui no programa? É um programa. Ele não perdeu a oportunidade. Ele colocou um programa. O que seria um programa para transformar algumas das relações fundamentais, começando pela relação entre o setor privado e público. Eu queria jogar essa pergunta para você de maneira bem capciosa, Zeina, desculpa, é uma provocação. Você vê a possibilidade de um programa desse sair vitorioso nas eleições?
Ô, meu pai. Olha, eu não acredito que a gente vai ter, qualquer que seja o próximo presidente, não vai, o poder discricionário dele, né, usando o jargão dos economistas, a capacidade de fazer bobagens diminuiu. Diminuiu. Até porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro, É verdade. as instituições mais de atentas. controle estão mais atentas depois do que foi a contabilidade criativa da Dilma, pedalada, enfim, as instituições de controle estão atentas, né? Agora mesmo a gente está vendo, de novo me referindo aqui à pauta bomba do Congresso, o Tribunal de Contas já avisou, olha, não tem dinheiro não, se liberar esse recurso aí vai estar infringindo alguma lei, né? Vai estar cometendo alguma irregularidade. Então não pode liberar esse recurso, né? A outra coisa é que eu acho, nós estamos falando de uma sociedade mais exigente agora, né? Principalmente os jovens, né? Nós vamos ver. Logo depois do intervalo, são eles que vão falar. Você concluiu? É uma sociedade que está cansada, né? O Augusto falou dos números aí, né? A gente está falando no Datafolha, na pesquisa espontânea, 69% das pessoas não se decidiu, vai votar nulo. Quer dizer, tem um cansaço, tem uma indignação. Então, assim, os limites do próximo presidente vão tanto da questão fria ali, do fiscal, de não ter dinheiro, das instituições funcionando, quanto dos próprios anseios de um próximo presidente que não entender isso não termina mandato, ao meu ver. Augusto, brevemente, que eu quero passar a palavra logo mais. A pergunta é, um programa como esse, que o Horácio Piva formulou aqui claramente, ancorado em uma palavra que para alguns colegas dele é palavrão, abertura. É isso. Passa ou não passa nessas eleições? Eu acho que vai, espero que passe. Eu não sei como é que o eleitorado vai reagir, vai depender também da mensagem transmitida pelo candidato. Mas tem de começar a ser implantado. Eu também prevejo um governo com enormes dificuldades, mas é preciso aparecer alguém agora que tenha ao menos coragem de dizer o seguinte, olha, vou atacar os gastos públicos, essa questão gravíssima, com as seguintes medidas, e que seja claro, mostre o que vai acontecer. Não, existe dinheiro, é só tirar daqui, botar ali, isso é tudo conversa fiada. E segundo, que tenha coragem de falar assim, eu vou sim privatizar a Petrobras, ou vou começar a privatizar a Petrobras. Quem não tiver coragem para isso, não se elege, a sociedade não merece. aceita financiar déficit público com inflação, não aceita aumento da carga tributária, tem que cortar gastos. E para cortar gasto tem que fazer reforma. Então as coisas ficam meio amarradas. Eu acho que o povo começou a entender um negócio que é importante, é o seguinte, é o povo que paga a conta. Finalmente o brasileiro começou a entender que o Estado não é uma entidade Vamos ver, lucrativa. Horácio, e aí eu vou passar a palavra para os jovens. Democracia é você dar mais espaço para a sociedade. Nós temos aqui uma democracia meia bomba. Pessoal, vamos lá. A gente vai para o intervalo e o terceiro bloco é dos nossos estudantes aqui participando da conversa. Até já. Entre as pessoas que escolhem investir com a XP, algumas fazem isso porque ela indica os melhores investimentos para cada um. Outras porque ela oferece a maior diversidade de produtos do mercado. E outras pelo alto índice de satisfação dos clientes. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Contam com a expertise da melhor assessoria de investimentos do Brasil, sem pagar nada por isso. Abra sua conta e invista com uma assessoria de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Vamos lá. Ó, a conversa andou no intervalo, quer dizer, andou um pouquinho só, que eu tenho um decreto aqui que proíbo eles de falarem do assunto do programa, outros assuntos, né, Augusto? Boa disfarçada. Vamos lá, vamos direto. Primeira pergunta do nosso público, trazido aqui pelo Centro de Integração Empresa-Escola, por favor. Boa tarde, meu nome é Márcio Malta. Primeiramente é um prazer participar desse debate enriquecedor que faz viés ao momento atual do nosso país. E o que eu quero colocar aqui, referente à pauta do dia, é fazer um recorte referente a cooperativismo comercial, que é algo que está andando, né? Está ganhando espaço, o Bacen está incentivando, e contrapartida, os bancos comerciais
estão se sentindo incomodados. Isso é um caminho que a gente pode recortar e abrir para outros viés, para outros segmentos. Será que o cooperativismo é um caminho que pode andar junto com o capitalismo e poder ter essa comunicação dessas três instituições, entidades? Sociedade, que agora está acordando e está vendo qual é o seu poder perante a sociedade, o poder privado e o público. Como é que pode ter esse parâmetro para ter o equilíbrio? Você responde? Sim. É interessante seu ponto. Eu não vejo nenhuma contradição, viu, entre uma coisa e outra. A gente tem, por exemplo, a região sul do país, com essas cooperativas todas agrícolas, né? E que, assim, com braços em várias áreas de negócios, na verdade. No fundo, o cooperativismo, no fundo, foi uma resposta, na minha visão, do setor produtivo ao elevado custo Brasil. Então, o que acontece no Brasil? A pequena empresa, pequenininha, ela está lá no regime do simples, ela se vira. A grande empresa, ela tem a vantagem de ter ganhos de escala. Ela tem escala de produção que consegue, portanto, diluir o custo fixo tão elevado no Brasil. O custo fixo, eu estou colocando o tal do custo Brasil também. Esse pessoal do meio, o irmão do meio, está lascado, num bom português, né? Porque não tem vantagens tributárias e não tem os ganhos de escala que a grande empresa tem. Em alguns setores, a resposta disso foi o cooperativismo. O Banco Central identificou essa demanda no segmento de crédito, né? E, obviamente, antenados a isso, estão caminhando para essa agenda. Então, o Banco Central, entre essa e tem outras também agendas muito importantes para reduzir spread bancário e para trazer mais concorrência para o sistema. Isso é importante porque é o seguinte, até outro dia a gente só ficava discutindo por que a inflação, por que a Selic, por que o câmbio, por que a dívida pública. Hoje a gente está vendo no debate econômico temas como esse. Então, nesse aspecto, eu fico otimista, porque eu percebo que é um país que está tentando avançar nessa agenda econômica, né, e que ela é essencial. Né, e vejo uma participação, enfim, da sociedade, a própria academia e um governo aí, no caso o Banco Central eu estou citando, mas tem uma sensibilidade a esses temas. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Eduardo Souza. Quero fazer uma pergunta para o Augusto. Não é bem uma pergunta, é sobre uma matéria que você fez sobre a China. Falava do Karl Marx, que a comemoração de 200 anos, isso, do nascimento da filosofia, isso. E tinha o retrato atrás. Desculpa a minha ignorância, mas acho que foi uma crítica ali que você fez nessa matéria? Diz que se o Marx ressuscitasse agora e topasse com um computador, ele ia pedir para voltar para a sepultura, porque ele não ia entender tão facilmente esse mundo tão profundamente modificado. E os nossos marxistas continuam lidando com questões econômicas como se não tivesse acontecido sequer a Revolução Industrial. Nós já estamos indo para a quarta, né, revolução. Num país em que você já num mundo no qual 40% das profissões desaparecerão em 10 anos, 20 anos, os brasileiros de esquerda, essa esquerda mais ortodoxa, aliás, todos os que se apresentam como candidatos de esquerda, eles ainda discutem como se fosse possível aquela frase: trabalhadores, univos, não tendes nada a perder além dos grilhões e tal. O mundo mudou. E eles continuam celebrando Marx, Lenin e, eventualmente, o Stalin. Para mim, isso só pode acontecer em cabeças estacionadas no século XVIII, XIX. Próxima pergunta. Tá. Ele depois... Isso, primeira... Flávio, prossiga, por favor. Boa tarde. É um prazer, eu sou Eduardo Elias, acadêmico de Ciências Sociais. É uma honra estar aqui com os senhores, William, Nunes, Zinho, Horácio. E o que é interessante, né, na colocação de redução de custo, né, da máquina pública, foi falado em extinção de benefícios sociais e incentivos fiscais para os empresários, mas também não foi colocado em pauta
Porque tem 38 ministérios e nunca se toca na redução de ministério para gastos públicos, né? Interessante também, né? Aí eu gostaria que a Zena, ou qual dos 3 convidados Posso tivesse... passar o Horácio, que ainda não interferiu? Pode. Horácio, por favor. Eu sou absolutamente partidário de que haja uma enorme racionalização na máquina do Estado, que você saia atrás, obviamente, de eficiência operacional, coisa que nós não temos. Há uma percepção nessa cabeça da burocracia brasileira, não da boa burocracia, porque tem muita gente boa, mas da má burocracia, de que você deve abrir a maior quantidade possível de frentes, porque assim você atenderá melhor diferentes setores. Eu acho que não, eu acho que nós precisamos buscar racionalidade. A impressão que eu tenho é que as pessoas que fazem isso, seja o legislativo, seja o executivo, usam a famosa máxima de Maquiavel, que é dividir para imperar. Não é? Eles criam aí um monte de portas, né? Aumentam muito a burocracia e você acaba não conseguindo medir qual é a eficiência do custo que você está pagando cada vez que você compra um pacote de manteiga, enfim, uma pipoca, um carro, um refrigerante. Não é? Aqui no Brasil você tem muita dificuldade de enxergar a eficiência. Olha, não basta dizer o seguinte, nós temos aqui um investimento de 6% do PIB em educação. É um investimento de padrão internacional. Os 10% melhores alunos do Brasil são equivalentes aos 10 piores do Vietnã. Ou seja, é péssima a qualidade da nossa educação. Nós temos 9% de investimento em saúde. Eu não preciso dizer para você o estado que está a saúde. E assim é possível tirar vários exemplos. Então, nós temos aqui também uma enorme ineficiência, um enorme mal feito na eficiência e na eficácia, que é mais importante ainda, que é aquilo que chega na ponta, dos recursos que nós temos. Gastando no desperdício, que escapa do país pelo vão dos dedos. Que o Brasil é um país muito rico, viu? Porque senão a gente já tinha deixado... Deixa eu só pegar um pouquinho carona na pergunta dele, que é uma pergunta que vem muito de quem nos acompanha, vem muita gente comentando exatamente a pergunta que você fez e pedir para você responder brevemente, Zena, para eu colocar mais gente fazendo perguntas, que é essa. Vem cá, se não cortasse o salário desses nababos aí, e se não reduzisse o número de ministérios, não estava resolvida a questão? Olha, reduzir ministérios, infelizmente, não é por aí, né? Quer dizer, porque a gente é mais simbólico, porque então, você tem estabilidade. Mas o simbólico faz muita diferença nesse país. Sua pergunta fez a discussão pegar fogo. Como economista, eu tenho que tentar, pelo menos, separar essas coisas, né? Então, eu estou falando do ponto de vista de economia de recursos. Se você fecha o ministério, toda aquela massa de funcionário público, ela não vai ser mandada embora, eles têm estabilidade. Então, quando a gente fala em reformas administrativas, a primeira, acho que o ponto central aqui é rediscutir estabilidade e funcionalismo. Eu não tenho dúvida que carreiras de Estado precisam ter estabilidade, eu não tenho dúvidas. E isso está consolidado, acho, né, na experiência internacional. Mas não é para todo mundo. E tem que ter liberdade para ajustar a folha. Salário, né? E isso daí, né, são coisas que estão, a estabilidade está na Constituição. Então, o próximo presidente que resolver mexer nesse assunto, quer dizer, é uma medida constitucional, não é brincadeira. A outra coisa que o Horácio falou, se a gente está falando que precisa ter um Estado mais eficiente, né, que utilize melhor os gastos, tem, obviamente, uma questão de rever políticas públicas, tem um monte de política pública aí que não funciona, que é injusta, meia volta a gente tem notícias disso, mas precisa ter meritocracia no setor público. Não dá para o sujeito ganhar, todo mundo ganhar a mesma coisa e avançar na carreira sem ter entregue algo para a sociedade, né? Então, assim, se fosse fechar ministério seria fácil, mas, infelizmente, são questões mais complexas aqui. Só para o Augusto concluir, o simbólico aí na sua visão de jornalista é tão importante quanto o número? É muito tão importante quanto. Se você fechar aquelas mansões do Lago Sul, foi um gesto importante, não economizou nada, mas é um avanço, né, para você mostrar que estamos mais próximos dos deputados da Suécia que têm o seu próprio apartamento e tal. É rápido. Aqui você mostra só o seguinte, a crise da Previdência é a crise do setor público, não tem nada a ver com o setor privado, é do setor público. Então, tudo que você mexer, se você consegue mexer nesse vespeiro
eleitoral aos olhos dos deputados, você já está chegando ao capitalismo mais moderno. Rapidinho para complementar a pergunta, senão eu estou tirando a oportunidade dos outros. Né? Fechou. Para Zênia, eu assisti um vídeo dela no YouTube, Brasil em Cheque. E naquela oportunidade você colocou que a atual administração, executivo do Brasil, nosso presidente Michel Temer, que a eficiência econômica com as mudanças, né? Você colocou que a Petrobras e a Eletrobras estão funcionando magnificamente bem, são essas as suas palavras. Então, em questão, em questão a corte de gastos públicos para redução de ministério, você é contra. Porém, o governo Temer quer privatizar essas duas estatais. Não sou contra, não. Não sou contra, não. O meu esforço aqui foi só para falar o seguinte, é muito mais complexo uma reforma administrativa, uma melhora de gestão, tanto do ponto de vista de economizar recursos como entregar mais para a sociedade, infelizmente vai muito além de fechar ministério. Não é que eu seja contra, não, só estou alertando que infelizmente não resolve o problema. Né? Entendi. Próxima pergunta. Boa tarde. Primeiramente, queria fazer uma pergunta para a Zênia. Zênia, eu queria saber a sua opinião. O seu nome e onde você... Desculpa. Meu nome é Giovanni, onde eu estudo. Onde você estuda, claro. Estudo economia na PUC também. E compartilho do pessimismo do Horácio em relação à economia do país. Horácio é um otimista. E queria fazer uma pergunta para a Zênia, se a senhora acredita que é possível, vendo as nossas contas públicas e a nossa margem fiscal, se você acredita que é possível uma retomada econômica antes de fatores externos trazerem uma nova crise ao país? Eu vou pedir para a Zênia e também para o Horácio responder essa pergunta, se puder ser breve, Zênia. Olha, eu acho que é possível, sim. É claro que a gente tem um grau de incerteza em relação a essa resposta, porque a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente, qual vai ser a convicção dele, a ambição dele e a capacidade política de fazer as reformas estruturais necessárias para arrumar as contas públicas e criar aí, né, dar essa estabilidade macroeconômica que é essencial para o crescimento. A gente também não sabe se o próximo presidente vai ter capacidade também de acelerar essas reformas econômicas que foram sim iniciadas pelo governo Temer, né, como a trabalhista, por exemplo, dar prosseguimento a essa agenda para aumentar a produtividade, aumentar o crescimento do país. Porque o tal do equilíbrio macroeconômico, ele é o alicerce da casa, né? O alicerce do crescimento. Subir parede é com reformas estruturais. Essa resposta a gente não tem. Agora, por isso o ponto que eu fiz em relação a ver hoje uma sociedade que está sim em transformação, uma sociedade mais exigente, e aí o papel disso na construção da agenda é muito importante. A gente não pode querer dos políticos mais do que eles podem entregar. Se a sociedade fica acomodada, o político, óbvio, vai acomodar. Zênia, deixa eu só colocar o Horácio, que a pergunta dele é brutalmente direta. Cabe uma resposta brutalmente direta, Horácio? Para onde vai a economia? A essência da resposta é a mobilização da sociedade. A sociedade é preciso criar desequilíbrio para as coisas avançarem. Eu acho que cada vez que a sociedade se mobiliza e cria desequilíbrio, as coisas avançam. Eu quero dizer para você o seguinte, do ponto de vista quantitativo, eu acho que você pode sim ter alguma melhora. Mas do ponto de vista qualitativo, aquele crescimento que de fato vai ser sustentável, aquela mudança de paradigma, isso que o Augusto falou. A primeira revolução industrial que nós tivemos veio com o vapor, a segunda veio com a eletricidade, a terceira veio com a informática, agora nós estamos no mundo dos bits e bytes, que se movimentam sem tempo e no espaço. Artificial. E a indústria 4D. Essa mudança qualitativa para a qual o Brasil ainda não se preparou, não entendeu, não abraçou e que está fazendo com que as coisas se movimentem numa progressão geométrica, quer dizer, o mundo está andando cada vez mais rápido e nós ficamos, portanto, a boca de jacaré aumenta e a gente fica mais para trás, essa ainda não veio. Então eu acho o seguinte, eu acho que vai melhorar, mas vai melhorar no tamanho do Brasil, vai melhorar no tamanho do mundo, eu acho que não vai melhorar enquanto nós não fizermos uma série de coisas. Então, assim, a qualidade da mudança ainda está por vir. A quantidade aqui no Brasil
Puta, vocês já viram isso aqui. Você dá um pouquinho mais de renda, o sujeito quer trocar o elevador, o refrigerador, o sujeito tem vontade de comprar um automóvel, o sujeito vai comer uma pizza, você vai lá e faz isso. Então, isso alavanca a economia rapidamente. Mas, e o segundo salto? O primeiro degrau é fácil de subir, e o difícil é o oitavo, nono. Desculpa, é que eu tenho a última pergunta do programa. Oi, meu nome é Isaac, eu sou estudante de economia da PUC também, e eu me interesso bastante por economia agrícola, e conversando tanto com professores de economia, até de agronomia ou produtores rurais, muitos dizem, o Brasil é o futuro celeiro do mundo. Mas assim, não é só uma crítica dos cepalinos, por exemplo, dizendo que a gente é periferia com produtos de baixo valor agregado. E mesmo outras escolas dizem, precisa de indústria, como já foi tanto dito aqui. O que vocês acham sobre isso? O Brasil é o futuro celeiro do mundo? Posso falar uma frase? Verdade, claro. Acho que é. Já é. Acho que já é, acho que vai continuar sendo. O que nós precisamos é agregar mais valor nos produtos. Enquanto nós estivermos trocando 4 toneladas de soja por um notebook, nós estamos na mão errada. Então é o seguinte, é melhor você vender um frango com marca congelado do que vender o frango, só a carne de frango. Então o Brasil também precisa agregar valor a essa comida que hoje em dia ele pode exportar. Vai continuar como celeira, mas pode agregar muito valor. Augusto? Rapidamente, a área plantada é pequena, o Brasil pode ampliá-la e muito, sem derrubar a floresta amazônica, tá? Isso é tudo lenda. Segundo, precisa fazer as parcerias certas, as parcerias até agora dos governos do PT foram políticas e não atenderam aos interesses do país. Portanto, também é bobagem, falar, não, eu com a China não negocio, por quê? Porque a China é comunista. Isso aí é uma piada. A China é o comunismo com que sonha qualquer capitalista selvagem. E terceiro, é você fazer isso paralelamente, não são excludentes. O destino aí de celeiro não pode conviver perfeitamente com um grande país industrializado. Zeina, alguma observação rápida? Não, Estou encerrando. É isso. Agregar valor, acho que esse ponto que o Horácio colocou é essencial. Aí a importância de reduzir custo Brasil. Você reduz custo Brasil, abre a economia e você vai... Não é o Estado indo lá e incentivando, protegendo a indústria. Não, é o contrário. Traz equipamento. Para de atrapalhar. O Estado tem que parar de atrapalhar, abrir a economia, tirar o empresário da sua zona de conforto. Isso. E aí sim a gente vai ter. O que não pode, veja bem, o diagnóstico é esse, tem que agregar valor. Mas o diabo mora nos detalhes. Como fazer? Se for com intervencionismo estatal e proteção, vai dar errado, já deu errado. Tem que abrir a economia. Uma frase que foi o que o Horácio salientou. O Brasil vai ser o que o brasileiro quiser que seja. Ponto final. Essa questão não da democracia tem homem essencial. providencial que vai resolver isso aí, não. De cima não vem. Pessoal, estou encerrando essa edição do Painel WW. Poderia continuar muito mais tempo. Muitos de vocês pedem também. Há uma série de razões técnicas que a gente não pode estender o tempo do programa quanto a gente quer. A gente devagarzinho está aumentando a duração do Painel WW e isso a gente considera um elogio de vocês ao programa que a gente coloca à disposição do público. Eu queria agradecer a participação dos nossos convidados, começando pelo Horácio Laffer Piva, economista. Ele foi presidente da Fiesp, atualmente ele preside o conselho da Klabin. Quero agradecer em segundo lugar a Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. Em terceiro lugar, agradeço ao meu colega, o jornalista Augusto Nunes. Ele tem o blog Poliarquia, ele escreve para Veja Online e também é comentarista da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Muito obrigado a vocês, participantes obrigado. Da roda, trazidos aqui pelo nosso apoiador, o Centro de Integração Empresa e Escola. E o meu muito obrigado a vocês pela audiência. Até o próximo programa. Você viu que tem o